Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos aí o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Copa Libertadores da América, amanhã tem Santos e Grêmio, a primeira partida lá em Porto Alegre. E Lucas Veríssimo pede para não jogar esta partida. Já já vamos falar um pouquinho desse jogo importante. É bom lembrar que são dois jogos. O primeiro lá e depois tem o jogo da volta aqui na Vila Belmiro. E o Palmeiras joga hoje. O Palmeiras pega o Libertad no Paraguai e vai tentar também sair de lá pelo menos com um bom resultado e decidir na volta aqui. Tudo isso, evidentemente, a gente vai abordar aqui no nosso Baixada Esporte. E tem mais, né? Sábado teremos eleições no alvinegro mais famoso do mundo. Hoje tem debate aqui entre os candidatos da Santa Cecília TV e vamos fazer também comentários a respeito desta importante, hoje aqui, reunião entre os candidatos, cada um expondo a sua plataforma de trabalho, os seus pontos de vista em relação ao futuro do clube. Então é importante que o associado também prestigie, acompanhe e possa tirar desse debate alguma, né? Quem está na dúvida, por exemplo, está indeciso, alguma definição em relação ao seu candidato. Meu caro Guido Bortolomazzi está com a gente. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E a pergunta que não quer calar. O jogador Lucas Veríssimo, ele tem um contrato com o Santos em vigência. Renovaram o contrato dele, aumentaram o salário dele. Existe a proposta tanto do Benfica como do Al Nassr? Tudo bem. O jogador tem que ser profissional. Ele não pode tomar a atitude que ele tomou ontem. Ah, não quero treinar, estou com a cabeça em outro lugar. Não, você não está com a cabeça em outro lugar. Você tem que ficar com a cabeça no Santos. No momento em que você assinar um contrato ou a situação se regularizar, aí tudo bem. Só que você está cumprindo um contrato em vigência. Agora, será que isso daí não tem outras coisas por trás que nós não estamos sabendo? Será que a situação financeira dele está regularizada? Será que tudo isso que a gente está escutando, né, e aí cai tudo em cima do Lucas Veríssimo, na hora que vier à tona, ele vai falar, pô, vocês querem o quê? Eu já tô querendo sair, não tô recebendo, tá tudo atrasado e eles não querem me vender? Então daqui a pouco nós vamos analisar todo esse aspecto que está acontecendo com o Lucas Veríssimo, porque tem muita gente metendo o pau nele e a gente tem que analisar direito a situação do jogador. Conosco também está o Alessandro Nunes Bortolomazzi. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Antes do meu destaque, quero mandar um grande abraço a toda a família da nossa querida Dona Júlia, ao Douglas, a Anair, aos netos todos, né? Infelizmente, a nossa amiga partiu para o andar de cima e tenho certeza que de lá ela estará olhando por todos nós. Um abração a toda a família da nossa querida Dona Júlia. O Guido Bortolomazzi tocou num assunto importantíssimo. Ontem eu disse aqui, Lucas Veríssimo não está mais com a cabeça no Santos Futebol Clube. Lucas Veríssimo já está pensando em outras coisas. Como disse o Guido, será que não está tudo atrasado? Será que não tem jeito? Por que o presidente Orlando Rolo, em entrevista aqui no Baixada Esporte, disse que poderíamos perder o jogador de graça para o exterior? Olha, se não vender agora, vai vender no exterior. Mas notícias vindo de dentro do clube do Santos Futebol Clube, de algumas pessoas influentes no clube, dão conta de que tudo que o Lucas Veríssimo está fazendo tem anuência de outras pessoas, que é para forçar a venda imediatamente. Daqui a pouco a gente comenta. Bom, daqui a pouco vamos falar muito desse Santos Futebol Clube e vamos falar também, é claro, das eleições que vão ocorrer no próximo sábado. E aí o associado vai escolher quem será o futuro presidente do clube. Olha, aqui na abertura do programa eu quero dar a você uma dica muito importante. Pneu do seu carro não está ainda legal, já deu o tempo que tinha que dar, já está desgastado. Meu amigo, não fique rodando achando, não, vamos protelar, dá mais um pouco, vou deixar lá para frente. Não faça isso. Leva no Blanco. É o maior estoque de pneus, é o melhor preço em pneus. E aproveite, e não é a troca apenas de pneus, não. Faça uma revisão completa, porque no Blanco você vai encontrar rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e aquela super troca de óleo também, para motor, para câmbio, com todo tipo de filtro. O Blanco Pneus tem duas lojas da Antônio Beric, uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Olha, eu quero já também na abertura do programa, embora ele tenha feito aniversário ontem, vai levar, embora com 24 horas de atraso, o abraço hoje também, da mesma forma carinhoso,
Doutora Cauí, parabéns, muita saúde para o senhor, tá bom? Muitas felicidades e a gente fica aqui na torcida para que o senhor possa retornar mais rapidamente com a gente aqui no nosso convívio. E ele que é um apaixonado torcedor do Santos também, né? Está aí ávido para ver o Santos amanhã contra o Grêmio e acompanhar também para e passo o que vai acontecer nessas eleições do Alvinegro da Vila Belmiro. Parabéns, doutor Cauí, muita saúde e muitas felicidades em nome de todos nós, aqui não só do Baixada Esporte, mas de todos da Santa Cecília TV. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí, até já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para a dona Pamela e para o filho Patrick, que moram lá no Jardim Rádio Clube e são telespectadores da gente. A gente fica muito feliz com isso. Patrick Garotinho, que é um apaixonado torcedor do Santos também e vai com certeza amanhã estar lá firme, torcendo por uma vitória do Santos lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Dona Pamela, muito obrigado pela sua audiência, ao garotinho Patrick e a toda a família aí no Jardim Rádio Clube e a todos da Zona Noroeste que nos honram com a audiência do Baixada Esporte. Olha, eu quero começar o programa falando um pouquinho do Grêmio, né? Renato Gaúcho, logo após o jogo da vitória contra o Vasco, por 4-0, falou um pouco a respeito da batalha de amanhã lá em Porto Alegre. Vamos ouvir o que disse o competente técnico Renato Gaúcho. Não é que aumenta a responsabilidade, a nossa responsabilidade ela é diária, né? Tanto nos treinamentos quanto nos jogos. É o que eu falei, a gente trabalha para conquistar sempre as vitórias, nem sempre é possível. A gente trabalha para conquistar títulos, também nem sempre é possível, apesar que o Grêmio vem conquistando muita coisa nos últimos 4 anos. Então, quarta-feira é Libertadores, é o Santos, uma partida de 180 minutos. O último encontro com a gente, eles nos venceram lá na Vila. Com alguns lances bem interessantes, né? Mas passou. Eu acho que é importante a gente pensar agora, daqui para frente, onde nós temos essa mais 90 minutos de uma decisão, depois mais 90 minutos lá em São Paulo. Então, o Santos, como sempre teve, vai continuar tendo nosso respeito. Da mesma forma que eu tenho certeza que o Santos respeita também a equipe do Grêmio. Então, é o que eu falei na última entrevista. Eu acho que o mais importante de tudo é que nas quartas nós temos aí um clássico do futebol brasileiro. O futebol brasileiro bem representado, tanto pelo Grêmio como pelo Santos, como tem sido o Palmeiras também nessa competição. Tentar buscar a vaga, da mesma forma que o Santos também vai tentar buscar a vaga. Então, somente um vai passar. Eu, lógico, como treinador do Grêmio, espero que seja o Grêmio, mas nenhuma facilidade, com certeza, a gente vai encontrar. Bem, Alessandro, meio precavido o técnico Renato Gaúcho. A última derrota do Grêmio em Porto Alegre foi exatamente contra o Santos. Esse jogo que ele acabou citando aí. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Agora, eu te pergunto o seguinte. O Grêmio é favorito pela circunstância no jogo de amanhã? Eu não vou falar que é favorito, mas assim, o time do Grêmio é um time muito forte, um time que está, como você disse ontem, em 3 frentes, está no Campeonato Brasileiro bem, está na Copa Libertadores bem, está na Copa do Brasil bem, ou seja, o Renato Gaúcho está conseguindo fazer com que o seu elenco, esse ano, foque em todas as competições, diferentemente do que fez nos outros anos, né, onde focou só na Libertadores e abriu mão dos outros. Mas é um jogo que ninguém falou isso ainda, é um jogo de 180 minutos, né, e amanhã nós vamos ter os primeiros 90 minutos. Então tem que se precaver realmente, porque de repente um revés na primeira partida fica muito difícil para você conseguir reverter na segunda. Então vamos colocar as barbinhas de molho. O regulamento diz o seguinte, gol fora não tem esse negócio de valer dobrado. A Copa do Brasil tem outro regulamento. Por exemplo, perde por 2-1 lá, ganha de 1-0 aqui, é pênalti. Então, esse negócio do Renato falar é um jogo de 180 minutos. É o contrário. Isso aqui é Copa Libertadores. É o contrário. A Copa Libertadores tem gol valendo peso 2. Sim, vale peso. A Copa do Brasil que não tem mais. O Grêmio e São Paulo, por exemplo, não tem esse critério. Já a Libertadores tem. Tem. Por esse aspecto, é importante jogar com inteligência amanhã. Você acha que amanhã uma postura, por exemplo, mais defensiva ou o time fala, olha, já que o gol vale fora, dobrado, fazer o que fizemos com a LDU. Vamos para cima e vamos surpreender o Grêmio. Qual o tipo de comportamento ideal para o Santos no jogo de amanhã? Eu acho que o comportamento ideal é aquele, primeiro, saber como será o comportamento do Grêmio. O Grêmio vai para cima. Se o Grêmio vier para cima, ele vai tentar pressionar. O Santos, hoje, o forte do Santos é o contra-ataque.
O Santos tem 2 jogadores, eu volto a repetir, tanto o Marinho como o Soteldo, que são 2 jogadores rápidos, com velocidade. Foi o que aconteceu na LDU. O time ficou todo recuado, recebeu a pressão da LDU, sabendo que a altitude ia fazer a diferença. E aí, nos contra-ataques, começou a sair com muita rapidez e começou a levar perigo. A mesma coisa deve acontecer contra o Grêmio. Se bem que tem que tomar cuidado, porque o Grêmio é uma equipe perigosa, é um time que está muito bem treinado, está motivado. Depois da vitória contra o Vasco, você olha para os jogadores, você vê a motivação desse elenco, mesmo porque o time está em 3 canoas diferentes, e as 3 canoas estão andando normal, estão bem, estão flutuando bem, e isso daí motiva ainda mais. Então, amanhã a gente sente que a equipe do Grêmio vai ter a cautela, mas vai ter a agressividade. E o Santos tem que ter cautela e agressividade. Não pode ficar atrás só esperando o Grêmio jogar. Tem que partir para cima, tem que jogar de igual para igual, porque o resultado fora de casa, um gol que o Santos fizer lá, vai fazer uma diferença brutal na Vila. Isso o Santos tem que levar em consideração. Então eu acho que o Cuca sabe muito bem o que fazer e tem hoje nas mãos o elenco completo, com exceção ao Lucas Veríssimo, que nós estamos tentando as informações ainda da Vila, se ele viajou ou não com a delegação. Então a gente não tem essa informação ainda, daqui a pouco a gente vai trazer para confirmar mesmo a situação do Lucas Veríssimo, como é que tá. E o que você acha disso, Guido? O Lucas Veríssimo com certeza fala, olha, eu quero ir embora. Eu quero fazer meu pé de meia na Europa, eu quero jogar no Benfica, lá é uma janela para a gente jogar em outros grandes clubes europeus, mesmo que o Santos ganhe abaixo do que poderia ganhar, mas é uma situação emergencial, eu quero sair. Como administrar isso, Guido? De repente você fala, olha, espera janeiro. Ele fala, eu espero janeiro. Precisa ver se o Benfica vai esperar. E se o Benfica não esperar e outro não vier, e aí? E meu futuro? E o meu pé de meia? Né? Então é uma situação embaraçosa. O Vanderlei Luxemburgo sempre falava isso. Jogador que não está satisfeito, amiguinho, pega a mochila e ó, zap, vai embora. Não fica porque só atrapalha. Nessa circunstância, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o jogador, ele está forçando uma situação porque tem gente por trás forçando também. Ou empresário, ou pessoas interessadas na venda dele, entendeu? Nessa negociação. Porque a gente está sentindo o seguinte, o Lucas Veríssimo, ele é um jogador que tem mercado na Europa, por tudo aquilo que ele vem apresentando. Já apresentou com o Santos, eu já volto a repetir, já falei que ele hoje é um jogador que tem muito potencial e pode ser negociado a qualquer momento. Só que essa proposta do Benfica chegou numa hora errada. Primeiro, a janela só vai abrir a partir de janeiro. Ah, mas aí ele já seria jogador da equipe do Benfica e só iria embora para Portugal a partir de janeiro. Tudo bem. Só que então eu preciso dessa negociação sendo resolvida hoje, eu vou ficar tranquilo. Será que vai ficar? Da mesma maneira que hoje ele está forçando para sair, se ele acertar seu contrato, da mesma maneira ele não vai querer jogar. Ele vai falar, ô amigo, eu já estou vendido, por que eu vou entrar em fria? Por que eu vou botar minha perna agora aqui para rachar? Se eu já estou vendido para Portugal, se eu já faço parte do Benfica. Então eu acho o seguinte, em primeiro lugar, ele não está sendo correto com o clube, na minha opinião. E os empresários também, do mesmo jeito, não estão sendo corretos com o clube. O Lucas Veríssimo teve aumento salarial, teve prorrogação de contrato, teve tudo. Agora, o Santos está passando por uma dificuldade financeira que todo mundo está sabendo. Todo mundo sabe da situação financeira do clube. Será que ele está tirando proveito dessa situação agora? Porque numa dessa, por aquilo que o Rolo falou aqui, ele pode muito bem falar o seguinte, tá bom, não vende? Tá, legal. Eu estou com tudo atrasado, a partir de janeiro meus advogados vão entrar na justiça, já entraram, para tentar alguma coisa, ou pelo menos estão com a documentação tudo armada para chegar e falar, ó, tá aqui, ó, ele não foi depositado fundo de garantia, 3 meses de salário atrasado, direito de imagem, ele passou por problemas, e agora? Vai pegar o contrato? Vai pegar o passe? Tudo pode acontecer. Agora, essa situação é que fica triste, porque se não vender, se ele não for embora, ele vai ficar como perante a torcida? Como é que a torcida vai encarar o Lucas Veríssimo? Então ele está tentando de todas as maneiras deixar o Santos. Meu amigo, vai chegar uma hora que é obrigado a sair mesmo, não tem como ele ficar, porque a torcida vai pegar bronca dele. E quando a torcida pega bronca, meu amigo, ó, adeus viola. Pode se mandar, que não tem mais jeito na Vila. Para você, Alessandro, como desembrulhar esse problema? Na verdade, quem fez esse imbróglio
todo é o Estatuto do Santos Futebol Clube, né? Porque o Estatuto do Santos, quando dá essa informação que nos últimos 60 dias o presidente precisa da autorização do Conselho para realizar qualquer tipo de negociação, ele faz com que esses problemas aconteçam. Final de gestão, contas para pagar, jogadores com salário atrasado, com direito de imagem atrasado, com principalmente imposto atrasado, que é o que faz com que os direitos federativos sejam perdidos, né? E o Santos está nessa situação agora que se encontra com o Lucas Veríssimo. E o Lucas Veríssimo é aquela história. Não concordo com o que ele está fazendo. Não concordo. Ele está colocando a faca no pescoço do Santos Futebol Clube, dizendo o seguinte, ó, não tenho condições de jogar, não vou mais jogar, vou ficar aqui, mas o salário dele ele tá lá, tá recebendo, a gente também não sabe. Ah, o Guido falou, foi renovado, aumentaram. Mas beleza, aumentou, mas 50% de zero é zero. Se aumentou 50%, mas também não está recebendo, 50% de zero é zero, né? Agora, o Conselho deveria ter pensado nisso. O jogador já está insatisfeito, tem uma proposta. Ah, mas ele tem mercado futuro, pode ser... Eu já vi tanto jogador que tinha mercado futuro e depois ser vendido por preço de banana porque caiu né, em desgraça e acabou não rendendo aquilo que rendeu. É aquela história, o cavalo passou o selado, multa e vamos embora. Mas ele tá fazendo a mesma coisa que o Robinho fez quando foi pro Real também. Sumiu, falou que não ia jogar mais, saiu, pôs a faca no pescoço do Santos e o Santos teve que acertar. Lógico que ele tá sendo instruído por alguém. É óbvio que ele tá sendo instruído por alguém. Como disse o Guido, pode ser o empresário, né? Pode ser outras pessoas que tenham interesse ou até mesmo quem tem que pagar a conta. Não é verdade? Então a gente também tem que colocar. Vamos ver o lado do jogador também. Quem é que tá instruindo ele? Será que é o empresário? Será que são pessoas que estão interessadas no negócio? Ou será que é quem tem que pagar a conta, porque não tem dinheiro para pagar a conta? Tem que ver também. Só que tem um detalhe, rapidinho antes. Esse negócio de pagar conta, eu já falei aqui e volto a repetir. O rolo, ele não tem que ficar se puxando o cabelo para querer pagar a conta, porque ele não é culpado de tudo que está acontecendo aí. Ah, eu quero ajudar o clube. Não. Em primeiro lugar, o estatuto tem que ser respeitado. Cumprido. Porque quando foi feito esse estatuto de não poder vender jogador com 3 meses de antecedência de uma eleição, era porque antigamente tinha presidente que vendia jogador para tirar o dele. Então não estava nem aí. Pegava, vendia 3, 4, 5, 6 jogadores. Pô, eu botei dinheiro, vem cá, põe no bolso e o Santos que se ferrasse. Essa é a realidade. Então o estatuto fez o seguinte, vamos precaver, vamos acertar uma situação em que a partir de agora não vai ter presidente que fez uma má gestão ou que colocou dinheiro do bolso sem autorização do Conselho Deliberativo, vai querer vender jogador para tirar dinheiro. Foi isso que foi. O porquê que o Conselho colocou essa norma dentro do Estatuto. Agora, o que eu não consigo entender é o seguinte, eu sei que o rolo quer ajudar, eu sei que o rolo quer fazer tudo de bom, quer fazer com que as contas fiquem direitinho, mas o rolo, a gente tem que cumprir os estatutos. Não adianta querer forçar uma situação e o clube não vai abrir um precedente. Não tem que abrir precedente nenhum. Você tem que fazer o seu papel como presidente e o Conselho Deliberativo fazer o papel dele. Mas não era precedente. Não estava abrindo precedente Como nenhum. não? Lógico que não. Ele foi fazer o que o estatuto manda. Manda o quê? Ele foi pedir autorização E do o Conselho. vetou, acabou. Tudo bem, mas, mas o Conselho não estava abrindo um precedente nenhum, ele só estava dando autorização. Agora não quiseram dar. Mas é um precedente que se abre. Não é precedente, Guido. Por quê? Porque o estatuto diz o seguinte, em caso de negociação dos jogadores nos últimos 60 dias da gestão do presidente... Não pode. Desde que o Conselho permita. Não, então, não pode. Não é precedente, então. Se o Conselho permitisse, ele está dentro do Estatuto. O Estatuto é claro, ele não pode vender, a não ser que haja anuência do próprio Sim, Conselho. então, sim. Então ele foi lá e falou, olha, eu preciso presidente vender o o jogador. Conselho não quis. O Conselho vetou. Acabou. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem ao mar, nem à terra. Eu vou molhar o meu pé naquela areia molhadinha. Só. Se o Lucas Veríssimo acha que ele tem que pensar no futuro e no pezinho de meia dele, da família dele, eu estou totalmente à mercê da opinião dele. Sou favorável. Agora, como eu falei, nem ao mar nem à terra. Já que você está pensando no seu pé de meia, o Santos tem que pensar no dele. Então aceita a proposta e vai jogar na Arábia, que é a proposta maior para o Santos. E o pagamento é diferente, inclusive. Agora lá você não quer jogar. Você fala, o Santos ganha de 6, ganha 3 só milhões de euros para o problema do Santos. Eu quero jogar no Porto, no Benfica, no Barcelona. Mas o Santos pensa em quê?
Também no dele. Mesmo porque você falou uma Aí você coisa fala o seguinte, séria. você quer fazer o teu pés de meia? Eu tenho proposta da Arábia. Não, campeão. e o Conselho Você aceitou. vai jogar lá. Não, o Conselho, a Comissão Fiscal liberou. Então. Liberou, falou, não, para vender pro Al Nasser, tá liberado. Aí ele Pode falou, vender. mas o jogador não Aí tem ele não interesse quis. em ir pra lá. Mas por que não tem interesse? É porque não é bom pra carreira dele. Não é bom no pé de meia dele? Agora ele quer fazer o quê? Jogar num clube de ponta, ganhar bem, mas o clube que o fez e o revelou e que o botou na vitrine, Isso aí. toma uma aguinha com açúcar e faz conta que é uma água com limão ou é um suco de laranja. Então faz o seguinte, nem ao mar, nem à terra. Lucas, quer ir embora? Al Nasser, vai para a Arábia, vem mais grana para o Santos e você faz o seu pé de meia. E o jogo termina 0-0. Uma pausa, a gente volta daqui a pouco. Olha que deu pane no celular, venha para Top Center. É uma empresa há 10 anos, no mesmo endereço, aqui na Rosaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Aqui tem profissionais de altíssima qualidade. Hoje um celular é uma ferramenta indispensável. É contato com empresa, com parentes, com escola, com amigos, enfim. Aí dá um pane, você fica perdido. Fala, e agora? O que eu vou fazer? Então não entregue na mão de qualquer um, não. Traga aqui na Top Center. São profissionais de qualidade e credibilidade no mercado. Não quer sair de casa? Mora ou trabalha aqui em Santos? Ligue no celular 988015626. Eles mandam um técnico, avaliam, arrumam o celular e você pode pagar também no cartão de crédito. O horário presencial de atendimento deles é das 10h30 da manhã até 8 da noite. Então você que mora em São Vicente, até Praia Grande, Santos, Cubatão, deu um pane no celular, é rápido, vem aqui, ó, Rua Oswaldo Cruz, tá vendo a direita do seu vídeo? Onde entram os alunos da Unisanta, ao lado a loja Top Center. Bom, hoje temos aqui um importante debate entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. E nós estamos com muito carinho recebendo o presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, doutor Marcelo Teixeira. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar conosco nesta terça-feira. Boa tarde. Boa tarde, Edson. É um prazer participar com vocês aí do Baixada Esportes e poder esclarecer um pouco mais, não só com referência à presidência do Conselho, como também os demais assuntos referentes até ao próprio debate, como você citou, é um momento importante de tradição da Santa Cecília TV, é um momento democrático, importante para que os candidatos exponham as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas, apesar de que as propostas e os projetos quase sempre são iguais, são semelhantes, o papel tudo aceita, mas eu acho que será fundamental para que o telespectador, o associado, acima de tudo, o associado do Santos Futebol Clube possa analisar bem o perfil do candidato e as manifestações, aquilo que ele possa responder na questão não só do debate em si entre os candidatos, como também os questionamentos que os jornalistas, especialmente ligados aí à Casa Santa Cecília, dentre eles nós teremos o privilégio de contar com o Edson Calegares para que faça também uma das perguntas que será direcionada pelo sorteio a um dos candidatos nessa noite aí na Santa Cecília TV. E eu estarei com a maior honra hoje à noite compartilhando desse momento que é histórico para a cidade, para o clube também. Guido Bortolomazzi. Bom, eu queria saber do presidente, antes de mais nada, boa tarde, né? Essa eleição, ela tem um toque todo especial, porque o Santos está vivendo numa situação muito delicada financeiramente, em termos de clube também, e nós estamos vendo essa concorrência de 6 candidatos buscando aí a presidência do clube. Primeiro, presidente, qual a importância desse debate na TV Santa Cecília, principalmente por se tratar de uma TV que hoje espalha a sua imagem pelo mundo inteiro através da internet, e nós vamos ter o voto online, o voto à distância. Então, qual será a importância desse debate hoje? Boa tarde, Guido. A resposta é importantíssima, porque é o que você comentou. Através do voto online, do voto virtual, e as pessoas elas vão se surpreender, porque algumas primeiro insinuavam, o cadastro está assim, está assado. Ontem tivemos uma reunião de primeira mão, eu posso dar aos telespectadores do Baixada Esporte, fizemos uma reunião
entre os responsáveis da TI, os responsáveis da secretaria, tanto o Flávio como a Melissa representando os funcionários do clube, igualmente também com outros setores a respeito da Assembleia. E para vocês terem uma ideia, uma noção, dos 6.000 e poucos que eram relacionados neste cadastro, que estavam inconsistentes, com possíveis irregularidades, a Secretaria chegou a ter agora um número de 174, um número muito reduzido, perto da grandeza do colégio eleitoral, né, que nós temos hoje, que cerca de 16.000 e poucos associados aptos a votos. Então, opa, deu uma travadinha. É um pequeno problema na ligação. Pode voltar. Ou seja, pode voltar. Vamos lá. Há um filtro hoje que foi feito pela Secretaria, então nós temos um número muito reduzido aí de inconsistências, nas quais até no próximo sábado nós esperamos resolver essas situações. E, igualmente, essas pessoas, principalmente de fora, vocês veem pelo Baixada Esportes, o número de telespectadores que mantém aí correspondências, fazem interação com o programa, associados de todo o Brasil e do mundo, que fazem perguntas, questionamentos a vocês, a convidados. Então, hoje em dia, o associado, pelas informações que existem hoje, através das redes sociais também, ele está muito bem informado, ele está praticamente acompanhando o dia a dia do clube. Então, essa possibilidade de democratização, de inclusão dos associados que poderão votar no voto virtual é histórico, é algo importantíssimo, que talvez até eles estejam mais bem preparados para as decisões e na escolha do melhor candidato do que, às vezes, as pessoas envolvidas politicamente no próprio processo eleitoral que estejam em Santos. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E, óbvio, o debate será fundamental, como vocês colocaram. A emissora hoje, através do Santa Portal, nós temos um número de acessos muito grande. Então, viabilizará a chance, a possibilidade de um acompanhamento que não é apenas restrito aos telespectadores pela Santa Cecília TV, que terá uma grande audiência, mas, óbvio, através das redes sociais, do Santa Portal, das nossas demais plataformas, das multiplataformas que o sistema de comunicação possui hoje, nós estaremos tendo a chance de espalhar este debate para o Brasil e para o mundo. Alessandro. Presidente, boa tarde. Em 2016, nós tivemos aproximadamente 5.600 sócios no colégio eleitoral. Esse ano serão 16.300 sócios no colégio eleitoral com o voto à distância. Como é que vai ser esse procedimento para o voto à distância, presidente? Boa tarde, Alessandro. É importante um esclarecimento dentro da sua pergunta. Vocês devem lembrar, quando nós deixamos a nossa gestão, em 2009, nós tínhamos aproximadamente, num processo que teve início por volta em 2007 para 2008, quando nós alcançamos o vice-campeonato brasileiro, quando nós voltamos à Libertadores, mais uma vez, para a disputa de 2008, nós tínhamos um projeto para alcançar 100.000 associados no ano do centenário, em 2012. Quando deixamos a presidência, em 2009, nós, dentro desse projeto de aumento do quadro associativo, nós deixamos o Santos com quase 35.000 associados. Nós, após a saída, o projeto teve a manutenção de uma forma diferente, não alcançamos os 100.000, que era possível ser alcançado, por causa das mudanças que nós tivemos estruturais na Secretaria Social do clube, que inviabilizou até que o Santos crescesse mais no aspecto do seu quadro associativo. Então, hoje, nós temos dos 60.000, quase 70.000 que tínhamos em 2014, em 2013 e 2014, nós passamos hoje a ter 15.000 associados aptos. É uma regressão, é um retrocesso em todas as áreas do clube. Na realidade, em 10 anos, o Santos regrediu nos seus projetos em termos de melhorias de patrimônio, de avanços no quadro associativo. Então, o que você pode comemorar de ter uma democratização e uma possibilidade de que esses associados votem no próximo sábado, mas se você avaliar bem,
no quadro associativo, ao invés de você crescer e nós termos hoje talvez 50, 60, 80 mil associados participando de um voto democrático como o de sábado, nós reduzimos isso a 16 mil. Então, essa é uma avaliação que eu gostaria depois de vocês analisarem e até poderem discutirem melhor esse aspecto no Baixada Esporte. É um tema até para a discussão dos projetos junto aos candidatos. O que cada um fará com vistas a corrigir esses problemas graves no nosso projeto eleitoral, no nosso processo de cadastro de secretaria, e quais os trabalhos que faremos com vistas a melhorar a nossa receita, as nossas ações de marketing, para que o associado volte a confiar no clube, aos projetos, aos trabalhos, às administrações, e voltem a colaborar, contribuir com o quadro associativo do Santos Futebol Clube. Então, se relativamente você tem 6 mil associados aptos a votar no voto virtual, Alessandro e telespectadores, Guido, Edson, nós temos 2 mil que optaram na Baixada Santista. É um número expressivo. Então, desses 2 mil, eles não estarão presentes às urnas na Vila Belmiro. Eles estarão votando virtualmente. O que geralmente acontecia no passado, deles irem à Vila Belmiro, eles não estarão indo, porque, óbvio, estão com medo, estão com esse momento de pandemia, de isolamento, mas volto a frisar o que eu disse já em várias entrevistas e estou aqui antecipando também ao Baixada Esporte. Podem ir à Vila Belmiro, votar presencialmente, podem se dirigir às urnas, óbvio, não aqueles que optaram pelo voto virtual, porque esses só estarão na listagem do voto virtual, mas podem ir à Vila Belmiro, teremos todas as medidas de adoções necessárias, distanciamento, higienização, todo o controle de filas. Então, asseguramos que todo o processo será com total transparência e segurança para aqueles que se dirigirem tanto à Vila Belmiro, que poderá ter um número maior, nós não estimamos tanto isso, como em São Paulo, no voto virtual, que nós temos 128 apenas associados que optaram no voto na Federação Paulista de Futebol, e igualmente toda a estrutura estará voltada para receber esses 128 associados em São Paulo. Presidente, em cima disso que o senhor falou agora, dessa diminuição de associados que têm direito a voto, que caiu, e até para que os candidatos possam analisar o que fazer, caso quem ganhe, a partir do ano que vem, para aumentar o número de associados, o senhor acha que essa votação online, ela pode ser um gancho para o aumento do associado? Porque o interesse pode aumentar do associado em outros lugares do Brasil e falar, pô, agora eu posso participar mais ativamente das coisas do clube, porque eu posso votar. Será que esse também vai ser um gancho importante para aumentar o número de associados? Sem dúvida, Guido. É uma pergunta e uma resposta clara no intuito de que o associado ele vai se sentir valorizado, prestigiado. Mas é uma ação importante? É uma ação fundamental, mas ela é ainda relativamente pequena, perto das demais ações que nós devemos fazer ao associado. Se você tem um exemplo em embaixadas espalhadas pelo Brasil, você tem que prestigiar essas embaixadas, e essas embaixadas fazendo o trabalho que deva ser feito de aproximação do associado junto a essas cidades. Enviar, como vocês lembram, enviávamos ex-atletas, enviávamos lá Pepe, Edu, enfim, atletas que fizeram parte dessa história, as mais recentes, aí, Galo, Robinho, enfim, nós temos que tomar ações de marketing que aproximem o associado e não fazer trabalhos políticos. Às vezes essas embaixadas têm um cunho político. Como eu disse aos integrantes das chapas nesta semana mesmo que nós reunimos, aliás, por sinal, foi uma reunião nas quais nós fizemos 2, 3 encontros, a gente tem tido um nível muito interessante de respeito mútuo, de participação entre as chapas. Eu acho que a gente vai permanecer nesse clima, nesse ambiente até o próximo sábado. Assim esperamos em termos da Assembleia do próximo domingo. Então, nós dissemos isso a eles. Eles, alguns deles, preocupados, e nós também,
diante desse cadastro, da maneira como eles estavam, da forma, às vezes, como poderia ter uma interferência no resultado prático, não haverá interferência, porque essas inconsistências, como eu disse, as auditorias que nós contratamos, o trabalho da comissão da secretaria, o trabalho da comissão eleitoral, o trabalho do próprio comitê de gestão atual, junto à secretaria social, todas as tratativas estão sendo feitas para minimizar. O cadastro, de fato, era horroroso. O cadastro tinha problemas gravíssimos, mas gravíssimos. Foi aperfeiçoado, foi melhorado. Ele é perfeito? Não, ainda não é perfeito, porque é inadmissível um clube da grandeza do Santos terceirizar esse serviço. Nada contra as empresas que estavam, que fizeram, mas o Santos tem que controlar esse tipo de trabalho. O Santos tem que ter o domínio, o Santos tem que ter esse processo de total controle dentro do clube e não com empresas terceirizadas. Este é um projeto para que o futuro presidente assuma essa responsabilidade diante do quadro associativo, porque hoje é um investimento muito pequeno, perto da responsabilidade que o Santos tem, inclusive com essa nova lei da LGDP, lei importantíssima. Nós hoje estamos totalmente expostos diante da estrutura, diante dos procedimentos internos que o Santos possui, não só na secretaria. Então, é um compromisso que as chapas e o futuro presidente devem assumir publicamente, porque é inadmissível o Santos continuar com esse tipo de trabalho, expondo demais a sua realidade e a sua estrutura. Então, voltando à sua pergunta, Guido, eu acho que esta e outras ações poderão ser feitas para que nós tenhamos um quadro associativo mais atuante e até mesmo minimizar o problema como nós detectamos. Se há problema em termos de quadro associativo, nós já detectamos também a participação, às vezes, de empresários que foram lá no cadastro e registraram de uma forma ininterrupta o número de associados em menos de minutos. Isso significa o quê? Significa a participação de pessoas, de interessados, que nós detectamos e já não eliminamos, mas nós direcionamos esses associados para votarem presencialmente. Nós queremos ver quem são esses associados, de que forma eles estarão presentes às urnas, para que a gente minimize até mesmo as interferências de empresários que existem, né? É pouca, mas existe claramente no intuito de terem seus benefícios relacionados até aos próprios candidatos que estão sendo aí disputando a eleição deste processo eleitoral. Presidente Marcelo Teixeira, o senhor é um homem experiente, já vivenciou várias eleições como candidato a presidente, já foi presidente algumas vezes, presidiu também o Conselho Deliberativo, atual é presidente do Conselho também, enfim. A minha pergunta objetivamente é a seguinte: os candidatos estão falando e expondo as propostas. O eleitor, que é o associado, está descrente, porque o clube hoje teve um presidente que foi empichado, os outros dois também não foram bem, então há um certo descrédito e um aumento considerável em relação às últimas eleições para a eleição de agora. A minha pergunta objetivamente, com a sua experiência: que tipo de conteúdo no discurso de um candidato é suficiente para seduzir o eleitor? O que o eleitor agora, mais exigente, está querendo ouvir do candidato para ter o voto dele? Edson, você foi felicíssimo. Primeiro, as últimas gestões, elas têm tido resultados que não estão agradando o quadro associativo. Isso é nítido. O Conselho Deliberativo, como a própria Assembleia de Sócios, agiu para que pudesse manifestar a sua contrariedade a respeito de algumas dessas gestões. Então, há um certo descrédito, há uma certa desconfiança. Os candidatos, eles têm que se conscientizar que, se eles não proporem uma diferença daquilo que tem sido falado nas últimas gestões, a possibilidade, primeiro, de haver um aumento maior do não comparecimento às urnas, ela será grande. Diferente até porque nós, como viabilizamos o processo virtual, houve até uma manifestação expressiva de que há uma vontade do quadro associativo comparecer às urnas, mesmo no momento de isolamento e pandemia.
Mas se as propostas não forem, de fato, concretas, no sentido de tocarem o associado e a associada, possivelmente nós poderemos ter ou um número elevado também de votos nulos e brancos. Tomara que isso não aconteça, tomara que haja uma participação do votante e haja um direcionamento para uma proposta, mas o associado e a associada, diante de tanta informação, ele já está preparado, ele já está, vamos colocar, vacinado diante daquilo que foi tão prometido nos últimos anos e não colocado em prática. Então, o debate de hoje pode ser um termômetro. Para quê? Para que o associado veja, de fato, o perfil desses candidatos e ele possa analisar e decidir. Nas eleições municipais, nas quais vocês também participaram de uma forma direta e também indireta, relacionada às eleições das cidades da Baixada Santista, nós tivemos um termômetro importante. E os debates da Santa Cecília TV, eles foram decisivos no processo em termos de mudanças até ou ratificações dos colégios eleitorais dessas cidades. Então, eu acho que caberá hoje ao perfil que isso nós não podemos decidir, imaginar como o candidato se portará neste debate desta noite na Santa Cecília TV. Mas eu acho que, se ele estiver preparado, se ele estiver convicto nas suas propostas e o associado ou associada sentir que essas propostas, de fato, são realistas para mudarem os destinos do Santos, este candidato terá grande chance de um colégio eleitoral onde hoje existem muitos indecisos, desses indecisos estarem ratificando a sua vontade nas urnas no próximo sábado. Lembrando que o debate começa hoje, 21 horas, aqui na Santa Cecília TV, e você pode acompanhar quem não está na Baixada Santista através do santaportal.com.br, acessando lá TV, clica e vê ao vivo o debate entre os candidatos. Olha, vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus, é o maior estoque de pneus e o melhor preço também. Blanco Pneus, fica ali na Avenida Antônio Emerick, tem 2 lojas ali. E não é só troca de pneus, não. Você vai fazer a melhor revisão automotiva para o seu carro, porque lá tem tudo. Roda, alinhamento, freio, escapamento, amortecedor, além de uma super troca de óleo, de motor, câmbio, com todo tipo de filtro. Agora os endereços aí na tela para você, maiores informações é só ligar. Blanco Pneus, pneu barato, é aqui. Próximo bloco, perguntas finais ao presidente do Conselho, doutor Marcelo Teixeira. Vamos embora? Continua? Então, posso fazer mais uma ou vai o Guido, vai Alessandro? Quem vai? Não, eu gostaria de fazer uma colocação importante. Eu queria fazer uma que é fundamental. Então vai lá. Vai na Todo mundo fundamental. está perguntando. Então vamos lá. Me perguntam todo dia. Edson, por que o doutor Marcelo Teixeira não saiu candidato à presidência esse ano? Por que o senhor tomou a decisão de não sair candidato, presidente? Edson, eu vou até pedir a nossa programação. Eu tinha um compromisso com o Baixada Esporte de entrar mais cedo, né, para nós esclarecermos perguntas importantes. Eu ia pedir até que nós possamos estender um pouco mais aí o Baixada Esporte e vocês ficarem à vontade, não tanto, mas em termos, para a gente concluir aí as perguntas que vocês têm necessárias e para que o telespectador possa também ter aquilo que é importante em termos dessa participação, da nossa participação hoje no Baixada. Mas não fomos candidatos porque a nossa tentativa original foi participar, como nós participamos, do grupo que hoje está quase todo junto ao candidato Andrés Rueda. Mas, num certo momento, igualmente como neste grupo, como nos demais, quando conversamos aqui com os candidatos, nós entendíamos que devêssemos unir mais grupos com vistas a este processo eleitoral. Quando nós percebemos que não conseguimos este objetivo, nem no grupo que nós iniciamos, que foi o grupo lá que hoje é chamado de Chapão, né? De uma forma mais direta do Chapão, mas depois também conversamos com os demais candidatos em Santos. Eu acho que 6 candidaturas é muita gente. É um processo bonito, democrático, é uma oportunidade para que os candidatos
coloquem seus nomes à disposição do quadro associativo? Sim, mas demonstra também a grande divisão que existe politicamente no clube. Eu acho que primeiro nós temos que mudar o Estatuto do Santos, mudar radicalmente, porque existem grupos interessados apenas, às vezes, ou expor o candidato, ou também de colocar suas cadeiras 20% no Conselho Deliberativo. Então, acho que a gente tem que mudar radicalmente isso, porque esse processo permanecendo, nós mantemos a divisão no Conselho Deliberativo de chapas e de grupos, faz com que o candidato que se elege com o seu grupo tenha uma tendência natural de ter uma dificuldade de impor o seu projeto em funcionamento no clube para os 3 anos. Então, eu acho que este tipo de trabalho político, ele tem que terminar. Ele teve um início em 2011, teve muitas coisas positivas, mas muitas negativas, nas quais hoje você vê uma divisão política que é muito prejudicial ao Santos Futebol Clube. Então, é por isso também que não coloquei meu nome à disposição. Às vezes até disseram, mas se colocasse seu nome à disposição, talvez 2, 3, 4 chapas dessas não existissem. Mas eu preferi que, mais uma vez, as 2, 3, 4, que eram projetos que estavam aí vinculados, fossem colocados à disposição para que, mais uma vez, o quadro associativo verificasse que este modelo e este tipo de processo não é salutar, ele não é benéfico e ele continuará tendo o intuito da divisão, que não é, num resultado prático, salutar também para os trabalhos no Conselho Deliberativo. Tanto é verdade, não, só corroborando, tanto é verdade que hoje os candidatos, para seduzir aquele membro do sócio que queira ser conselheiro, dão os primeiros 20 nomes da chapa para que seduza aquela pessoa a vir para sua chapa, por conta dessa proporcionalidade do conselho. Então é uma maneira, é uma troca que os candidatos fazem com o associado para poder vir para sua chapa e fazer parte do conselho. Presidente, a gente sabe que o voto é secreto. Quer complementar? Ainda concluindo, se você democratizar com até 2 chapas, você eleger 2 chapas no Conselho, você elege a situação, né? Aquela que o quadro associativo entenda que seja o projeto melhor para se colocar em prática, com o maior número de cadeiras, e você coloca, no nosso entendimento, a segunda chapa, que é a chapa oposicionista, que fará o papel também nas cadeiras do Conselho, que possa contrapor aquilo que, porventura, junto com os conselheiros efetivos, possam exercer um processo de fiscalização no Conselho Deliberativo. Eu acho que isso, de uma forma democrática, é o ideal. E não hoje você colocar, como você muito bem colocou, como você abordou, os primeiros nomes para você fazer 20% e praticamente você ter 3, 4 chapas oposicionistas dentro do Conselho Deliberativo. E aí pode dificultar a administração de um presidente, né? Porque você tem muita divisão dentro do conselho e às vezes você acaba tendo problema no próprio Conselho Deliberativo com tanta gente diferente ali. E uma outra coisa também, é lógico que essas mudanças podem ocorrer, uma coisa que eu estou debatendo aqui, eu estou batendo na tecla várias vezes, é com relação à situação, às vezes, de candidatos. Eu acho que o Santos deveria ser mais enérgico quando o candidato se propõe a concorrer às eleições do clube. E eu falei o seguinte, o Santos hoje, quem quer ser presidente, o Santos é um órgão público, né? Igual uma prefeitura, igual uma Santa Casa, é o segundo clube de maior respeito aqui da região. Primeiro é a prefeitura e depois é a presidência do Santos Futebol Clube, sem dúvida nenhuma. Se da mesma maneira que um candidato político tem que colocar para concorrer aquilo que ele tem de patrimônio, como é que ele se sustenta, aquilo que ele pode, né, mostrar, por que o Santos não faz a mesma coisa, presidente? A partir de um novo conselho, de uma nova reestruturação dos estatutos, não se colocar, quando o cidadão vai concorrer, antes de mais nada ele tem que ser averiguado, para não correr e não cair nos riscos que nós já caímos várias vezes. Pessoas que têm problema na justiça, aí pessoas que não têm condições de ser presidente acabam sendo presidente e acaba colocando em xeque o Santos Futebol Clube. Uma das questões que eu acho que é fundamental é a seguinte.
O Santos é tempo integral. Eu, Edson Calegares, se eu fosse presidente do Santos, alguém me perguntaria, Edson, você vai viver de quê? Você vai ter que ser full time. Eu falo, bom, eu vou ter que tirar dinheiro do Santos para viver. O Santos vai ter que me pagar o salário. Não, mas o Santos não permite. O estatuto não dá salário para presidente. Uma das coisas que eu acho que precisaria ser discutida é a seguinte: você quer ser presidente? Ótimo. É uma honra ser presidente. Mas há condições de você ocupar esse cargo? Isso aí. Qual é o tempo que você vai destinar ao clube? De que forma você, pessoa física, sobrevive? Olha, eu tenho aqui, ó, minha declaração de imposto de renda. É uma coisa formal dentro do conselho. Olha aqui, ó, eu sou empresário, eu vou me dedicar ao Santos, mas eu tenho rendimentos. Eu não vou depender do clube. O clube hoje não paga salário para presidente, nem para vice, para ninguém. Então eu pergunto, um cara pode ser presidente sem ter estrutura econômica de sobreviver, ele e a família dele? Vai viver de quê? Aí o cara vai olhar e fala assim, tá ganhando dinheiro do Santos. Isso é óbvio. Agora, a pergunta que eu quero fazer também ao presidente é a seguinte. O presidente Orlando Rolo declarou aqui no Baixada Esporte, eu liberei meu grupo para votar em quem quer, em quem quiser. Mas eu, Rolo, voto e apoio o Rueda. Então a minha pergunta é para o presidente do Egrégio Conselho, doutor Milton Teixeira. O seu grupo deve estar liberado, doutor Marcelo Teixeira. Né? O saudoso pai deve estar vendo a gente aqui. Então, eu pergunto o seguinte, com certeza, doutor Milton deve estar vendo. A minha pergunta é a seguinte, doutor Marcelo Teixeira, o senhor deve ter liberado o grupo. Ó, votem quem vocês quiserem. Mas a pessoa do Marcelo Teixeira está apoiando algum candidato? Vamos por partes, né? Eu acho que o perfil do candidato ele deve ser apresentado com as exigências mínimas necessárias, não apenas aquelas que constem hoje do Estatuto. O Estatuto deve ser reformulado e deve ser ampliadas as exigências para que haja um perfil onde o colégio eleitoral possa avaliar, mas antes disso, a comissão eleitoral também. Então, a comissão eleitoral, que é sempre, pelo menos nesta gestão também foi, acionada para que possa acompanhar, junto com a mesa do Conselho, todos os procedimentos nos últimos meses com vistas à Assembleia, os candidatos também devem ter o mínimo, mas o mínimo de um perfil. Não é só você avaliar o tempo dele de associado, não é apenas você avaliar algumas coisas que hoje são feitas. Nós temos que realmente ter mais rigor, nós temos que ter uma melhor apuração daquele que se candidate. E no projeto da mudança estatutária, que infelizmente não passou na sua integralidade no Conselho, passou apenas as mudanças efetuadas com relação ao Profut, que foi um grande avanço também, que possibilitou que nós tivéssemos um rigor maior nesse estatuto, mas ainda é pouco. Por quê? Porque nós deveríamos fazer com que outros que estavam ali também fossem colocados. Como um exemplo, o candidato pudesse dizer, eu quero ser candidato, mas eu quero ter um salário do Santos Futebol Clube. É mais digno. Por quê? Porque ele vai se dedicar de uma forma profissional e ele poderá provar que, pela vida dele, ele também exercerá uma função profissional como presidente do clube. Como o outro pudesse vir como candidato e dizer assim, o estatuto me permite ser candidato remunerado, profissional, mas eu não quero. Eu vou pegar esse salário e vou doar a uma entidade benemerente, ou ele vai dizer, eu não aceito. E aí o quadro associativo vai verificar, eu tenho o A que quer ganhar com um currículo, que ele tenha tido um currículo, né, que seja expressivo a ponto de se candidatar a presidente do Santos. E outro que também tenha um currículo e que ele é independente. Ele não dependerá de nenhum salário do clube para exercer de uma forma também, hoje, com período integral, porque hoje, para ser presidente do Santos, você precisa estar 25 horas, né, no ar para você resolver as coisas, porque senão não é digno, não é correto para você realmente exercer a confiança do quadro associativo. Até dormindo está administrando o clube. Sem dúvida alguma. Eu fiquei sabendo da mãe. Pelo fuso horário, vai lá e está discutindo assuntos relacionados ao clube. E é uma coisa mais grave. Você tem hoje a possibilidade, no estatuto atual,
de que apenas com 1 ano o associado pode exercer o direito de voto. É muito pouco. Você tem que ter, no mínimo, 3 anos, uma exigência maior, para que este associado primeiro adquira uma experiência para votar e depois ele tenha uma história no quadro associativo para votar. Porque, senão, um exemplo, eu pego aqui 500 funcionários, professores, familiares, funcionários do Santa Cecília e ponho como associados do Santos em 1 ano. Hoje em dia, pelas taxas atuais, Guido, Edson, Alessandro, telespectadores do Baixada Esporte, uma taxa mínima. Você interfere diretamente num processo eleitoral, no resultado do pleito. Então, tem que ter mudanças drásticas, né? No sentido de você preservar o Santos Futebol Clube. E respondendo ao Edson, nós temos hoje integrantes, alguns chamam de marcelistas, outros chamam de MT, sejam o que for, aqueles que são realmente pessoas ligadas a nós, admiradores da família Teixeira, hoje têm ligados a várias chapas, a todas as seis chapas, nós temos pessoas que estão participando diretamente desse processo eleitoral. E deixamos claro, como presidente do Conselho, como presidente da Assembleia deste próximo sábado, por uma questão lógica, de ética, de moral, de seriedade, óbvio, a minha própria história já permite que eu poderia até manifestar que eu teria preferência por A ou por B, mas como assumir essa responsabilidade? Tem uma função no Conselho e tem uma função na Assembleia, acho que qualquer manifestação do Marcelo Teixeira no sentido de ter a candidatura ligada a A, B, C, D ou E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que não seria uma coisa correta da minha parte, então preferi, pela primeira vez, né, não dar, né, nenhum voto em termos assim da confiança nossa e preferi apenas ficar como integrante da mesa e que dirigirei o trabalho no próximo sábado, sem manifestação a nenhum tipo de candidato. Pergunta final, Alessandro. Então já o presidente falou agora, em cima disso, essa notícia que está correndo, que quinta-feira poderia ter uma, entre aspas, uma bomba vindo diretamente do Marcelo Teixeira ao apoio do Daniel Cury, então é fake news, presidente? Não tenho nenhuma manifestação, já disse a todos os candidatos, Alessandro, não há nenhuma possibilidade de uma manifestação do Marcelo Teixeira como associado, como ex-presidente, até pela função, como eu disse, que eu ocupo hoje. Presidente, agora a minha pergunta derradeira é o problema do Lucas Veríssimo. Como é que o senhor está enxergando, como é que o senhor está analisando esse problema que aconteceu ontem, dele não querer jogar, falou que a cabeça dele está voltada para o Benfica e ele não quer jogar. Como é que o senhor analisa isso? Primeiro, resguardar o Conselho Fiscal, Guido. O Conselho Fiscal, ele foi claro, né? Ele reprovou por 2 vezes a situação da proposta do Benfica, entendendo que a proposta não é benéfica ao Santos. E ela não é. A proposta não é boa ao Santos. Um fato é o Santos precisar de recursos financeiros e de ter a possibilidade de uma negociação. A outra é você negociar porque o atleta tem a preferência de ir para um clube. Óbvio, se você puder unir a proposta à preferência do atleta, perfeito, né? Você trabalha das 2 pontas. Mas o Conselho Fiscal, em contrapartida, deu autorização e o Conselho homologou quase com o seu voto total de presentes ao plenário virtual, pela proposta do Al Nassr, pela proposta árabe. Portanto, o comitê de gestão, caso o atleta tenha também a vontade de uma negociação da sua independência financeira, ele poderá ir para a proposta que o Conselho Deliberativo aprovou. Aprovou ainda naquela oportunidade com algumas indagações do próprio Conselho Fiscal e de conselheiros, dizendo não é uma excelente negociação, mas é uma oportunidade que o clube poderá fazer caixa para cumprir com as suas obrigações. Então, não há por parte do Conselho nenhum impedimento da saída do atleta, apenas a relação da análise da proposta em si.
Ontem, o presidente Orlando Rolo, quando mantivemos um contato, comentou que, possivelmente, a proposta poderá vir, uma outra proposta inerente também ao próprio Benfica. Então, eu entendo, né, com a nossa experiência, talvez tenha faltado aí um diálogo ou um contato maior, né, não só para com a comissão técnica, que também fez uma manifestação, o Cuca fez uma manifestação, dizendo que talvez o atleta pudesse ser negociado, entendesse que poderia ter esse benefício ao atleta. O próprio atleta tem se manifestado também com essa vontade da transferência. Então, o Santos também tem o intuito da negociação do atleta, né? Pelo que o próprio presidente comentou. Até foi além. Ontem ele me disse, ontem à noite, por volta das 10 horas, isso. Disse, presidente, talvez surja uma outra proposta, podemos encaminhar ao Conselho Fiscal, ao Conselho, para que haja uma nova reunião? Pode encaminhar quantas propostas chegarem com vistas a essa negociação. Então, eu acho que como o atleta teve o seu contrato renovado, teve um benefício em termos dos valores ao direito de imagem, ao direito da CLT, teve, inclusive, uma participação maior no contrato em benefício do seu percentual em futura negociação, ocorrida recente. Então, eu acho que é uma precipitação do atleta, né? Eu acho que poderia haver um respeito à sua vontade, mas que ele, igualmente, continuasse cumprindo, né, as suas obrigações, os seus deveres, até porque o Santos tem uma partida importantíssima pelo campeonato da Libertadores, pelo campeonato nacional, briga nas duas pontas entre os primeiros colocados e, óbvio, o Lucas Veríssimo é um atleta que sempre foi exemplar, cumpridor das suas obrigações, nos treinamentos, nos seus afazeres, é um atleta de bom potencial, é um dos líderes do grupo, né? Então, a gente entende que poderia haver aí uma tolerância, né? Uma análise maior de todos para que este assunto não fosse tão exposto como está sendo. Tomara que o comitê de gestão e a própria comissão técnica e o atleta cheguem aí num denominador comum, haja um entendimento. No Conselho, o Conselho continua aberto, né, para que outras propostas, se porventura surgirem. O Conselho Fiscal está aberto também para analisamos a antecipação do contrato de valores inerentes ao contrato da Federação Paulista, aprovamos essa antecipação, o clube recebeu esse recurso, pagou os compromissos, aprovou, inclusive, também outras negociações. Então, não estamos fechados, nem intransigentes com referência à não saída do atleta. Se o atleta quer sair, vamos respeitar essa situação. Mas eu entendo, né, pela minha experiência, e se eu pudesse dar esse conselho ao atleta, né, aos seus representantes, que ele pudesse rever essa posição. Não sei se já é uma posição adotada de uma maneira a não atuar, pelo menos foi apenas divulgado isso, mas nós não escutamos nada a respeito do atleta. Então, que haja aí uma tolerância, uma ponderação, que ele continue, né, colaborando com o clube, ajudando o plantel, o grupo de jogadores. Ele tem um potencial muito grande para colaborar nessa partida de amanhã, quarta-feira. Tomara que tudo seja resolvido e ao Conselho continuará de portas abertas para avaliar ou a permanência, ou se o comitê de gestão e o atleta entenda da saída, que ele saia pela porta da frente, desde que seja uma proposta condigna com aquilo que ele valha e aquilo que o clube espera alcançar em termos de valores financeiros. Muito bem. Quero agradecer ao nosso Edgar Boturão. O ponto de vista já começa aqui. Presidente, muito obrigado. Um grande abraço e até logo mais à noite, hein? Estarei aqui com muita honra compartilhando nesse momento histórico o debate dos presidenciáveis do Santos Futebol Clube. Obrigado, presidente. Obrigado, Edson. Um abraço a todos. Um abraço, Guido. Opa, até amanhã. Sandro. Tchau, tchau. E, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.